E pessoal, hoje nessa aula eu quero falar sobre ferramentas. Se você for pregar um prego, nada melhor do que você usar um martelo, porque é a ferramenta correta de se pregar um prego. Se você for colocar um parafuso, nada melhor do que você ter ali uma chave de fenda para colocar o parafuso, certo? Então você ter a ferramenta certa para determinada situação é o que vai fazer com que você seja melhor sucedido naquilo que você está querendo fazer. E hoje eu vou te apresentar algumas ferramentas de conversa que talvez vocês não conheçam e que podem transformar a sua experiência, tornando uma conversa em uma conversa divertida, que a garota goste e que te renda alguns pontos. A primeira ferramenta que eu quero te utilizar aqui é uma ferramenta que eu acho essencial quando você estiver dando em cima de uma garota, que é a corrente de associações. Corrente de associações é você pegar algumas informações que eu ensinei para vocês lá nas conversas questionadoras, lembra? E você utilizar isso a seu favor numa conversa. Então eu vou dar um exemplo bem básico para você entender. Vamos supor que lá você perguntou para a garota qual é a comida dela favorita e ela disse que é um bolo de morango com chocolate. Você conversou mais um pouco com ela e percebeu que os hobbies dela é ir pra praia e também sair para dançar. Então, quando você tem essas informações, você vai guardar essas informações com você e posteriormente, lá adiante na conversa, quando você for marcar um encontro com ela, o que você tem que fazer? Você tem que usar essas informações que você tem. Então você vai fazer associações. Por exemplo, você sabe que ela gosta de ir pra praia e também de ir pra balada. Então você vai dizer, o que você acha da gente ir pra uma praia que tenha balada? Sabe aqueles barzinhos na praia que toca música? Lá em Porto Seguro tem bastante. Enfim, é muito legal e mistura as duas coisas que ela gosta. Se você for convidar ela pra sair pra comer alguma coisa, você vai convidar pra ela comer o quê? O bolo de chocolate com morango que ela gosta. Isso é fazer corrente de associações. Às vezes, você sabe que a garota é veterinária, por exemplo, então ela cuida dos animaizinhos, certo? Então você pode brincar com ela lá na frente com alguma coisa do tipo, então cuida do coração do gatinho aqui. Isso são correntes de associações, é você fazer associações com informações que você já teve e que você coletou com a garota. E não fique com medo, não fique com vergonha de fazer essas brincadeiras, porque elas adoram. Eu posso garantir isso para vocês. Agora, a segunda ferramenta que eu quero ensinar para vocês aqui é a ferramenta de storytelling. É uma ferramenta incrível que vai fazer com que você chame a atenção das pessoas e das garotas quando você estiver contando uma história. Você já passou por uma situação de querer contar uma história e ninguém te dá atenção? Ou as pessoas ficarem te interrompendo no meio das histórias? É justamente porque você não tem a arte do storytelling. Sempre que você for contar uma história, você tem que se preocupar com algumas coisas. Primeiro, a sua história tem começo, tem meio e tem fim? A sua história, ela tem algum ápice, algum momento mais marcante? Será que a sua história não está recheada de elementos desnecessários, coisas que não precisavam estar ali? Recentemente eu aprendi com um amigo meu, Jonas, que ele é especialista em conversação também, e ele ensina as pessoas a darem palestras e coisas do tipo. Ele me explicou uma técnica incrível que é a famosa história em W. História em W é uma técnica de contar histórias que funciona como um W. Eu vou explicar para vocês. No começo da história, vai acontecer alguma coisa ruim com você, alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que te fez triste ou te deixou mal. Depois, você vai achar alguma coisa positiva, alguma coisa que te entusiasmou, só que aquilo não deu certo e de novo você teve problemas. E aí no final você vai contar a solução da história. Se a gente perceber, existem várias histórias em W. Eu vou te contar aqui um exemplo de história em W para você entender. Eu sempre fui um cara que eu não estudei muito, então eu nunca conseguiria passar em um concurso público porque minha memória é muito ruim, eu não consigo decorar as coisas. Então, para mim, é impossível ter um trabalho que eu conseguisse rentabilizar bem, tipo um concurso público, assim. Como eu também não estudava muito e eu também não era muito esforçado no trabalho, minha perspectiva de futuro era bem baixa porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar de qualquer coisa e não ia ganhar muito dinheiro na minha vida. Foi quando eu descobri que alguns amigos meus estudavam e conseguiam ganhar dinheiro com poker na internet. E cara, eu achei que essa era a minha oportunidade de ganhar dinheiro na internet. Cara, comecei a me dedicar, comecei a estudar poker, até que eu tive excelentes resultados. Teve um torneio que eu ganhei $1.000, uma semana depois eu ganhei mais $1.000, e aí eu comecei a juntar muito dinheiro na internet, muito dinheiro de poker assim, e até consegui comprar algumas coisas que eu sempre quis, e cara,
Ali eu vi que era uma oportunidade de eu ter uma profissão que me pagasse bem e fazendo uma coisa que eu gosto. Até que em determinado momento eu acabei entrando num torneio de pôquer e eu tava indo muito bem, eu tava muito bem colocado no torneio de pôquer. Ele pagava uma fortuna, se eu não me engano, ele pagava $20 mil pro primeiro colocado, eu tava em segundo. Naquele momento eu tava com uma premiação ali em torno de $13 mil. Foi aí que eu perdi. Eu me envolvi com o primeiro colocado do torneio e acabei perdendo tudo. Fui eliminado e ganhei só $200. Aquilo ali pra mim me prejudicou, sabe? Porque depois desse torneio eu comecei a entrar em vários torneios grandes pensando que eu era o cara e eu acabei perdendo todo o dinheiro que eu tinha construído em 6 meses em uma semana e acabei não conseguindo continuar jogando porque daí meu emocional estava muito abalado e aí eu acabei desistindo do poker. E aí eu voltei a pensar, né, que eu nunca teria um emprego legal fazendo uma coisa que eu goste e ganhando dinheiro na internet. Foi aí que eu comecei o projeto do canal. E depois de 2 anos trabalhando de graça, hoje eu consigo me sustentar, consigo manter a minha casa, tenho uma boa renda, graças aos esforços e aos vídeos que eu faço no canal, né? E aos cursos que sempre vendem e que me ajudam a manter esse projeto. E hoje eu sou bem feliz fazendo o que eu gosto. Viram só? Essa é uma dinâmica de história em W. Claro que nem todas as histórias precisam ser em W. Por exemplo, você pode contar uma história de começo, meio e fim. E uma dica legal é você contar o ponto importante da história lá no começo. Por exemplo, o dia que eu vi um tubarão no mar. Galera, vocês precisam saber o dia que eu vi um tubarão no mar. Vou contar essa história pra vocês que é muito legal. E aí você conta a história e lá no final você conta como que aconteceu que você viu um tubarão no mar. Porque quando você fala isso, você ativa o gatilho mental da antecipação. Então todo mundo fica esperando para saber o final da história. Viu só que legal, pessoal? São essas informações que fazem diferença quando você estiver conversando com uma pessoa, quando você estiver numa roda de amigos. Se você utilizar as ferramentas corretas, você com certeza vai ter excelentes resultados. E agora eu quero te falar de uma última ferramenta, que é a ferramenta dos gatilhos mentais. Você sabia que você pode passar informações diferentes falando mais ou menos a mesma coisa para as pessoas? Isso acontece por conta dos gatilhos mentais. Tem muitas pessoas que usam isso no marketing, nas vendas, mas você pode usar na sedução. Inclusive, eu conheço um cara que ele diz que é até injusto você usar gatilhos mentais na sedução, porque você vai estar inserindo informações no subconsciente das pessoas sem elas saberem. E fazendo isso, você pode fazer com que elas gostem mais de você. Todos os dias nós somos bombardeados por gatilhos mentais de propagandas de TV, de trailers de filmes, e a gente nem percebe. E isso mexe com o nosso subconsciente, sabe? E acabam fazendo a gente tomar decisões que muitas vezes, se a gente parasse e pensasse, a gente não ia fazer. Quantas vezes você foi pego de surpresa e comprou uma coisa que na verdade você não precisava, mas comprou por impulso? E saber usar os gatilhos mentais você pode fazer que uma garota fique com você por impulso. Ou seja, ela, se estivesse pensando direitinho, talvez ela não ficasse com você, mas ali no momento você ativou os gatilhos mentais certo, você deixou ela com vontade, ela por impulso foi lá e ficou com você. E aí, cara, depois que ficou com você, ela vai gostar, ela vai curtir. Não é nada de errado você fazer isso. Afinal, você não hipnotizou nada nela, você simplesmente gerou valor através das frases certas e das palavras corretas que você usou durante a conversa. Usar os gatilhos mentais da forma correta pode fazer com que você demonstre valor para as garotas sem parecer o cara arrogante, o cara que tá se achando. Vou te dar 2 exemplos de uma mesma frase, com gatilho mental e sem gatilho mental. Sabe quando você tem que resolver alguma coisa do seu trabalho e você pega pra garota e responde assim, ó, não posso falar agora contigo. Isso é sem gatilho mental. Agora, se você falar, não posso falar contigo porque tem que resolver algumas coisas do meu negócio aqui. Isso você colocou um gatilho mental de responsabilidade, que você é uma pessoa que está preocupada com seus negócios, que você tem pretensão de futuro. Você inseriu várias informações importantes pra garota na mesma frase. Na real, a intenção sua era dizer que você não podia continuar conversando com ela, mas fazendo com gatilhos mentais, você gera valor junto. Vamos supor que você vai contar pra alguém que você foi numa festa. Sem gatilhos mentais você fala, poxa, fui numa festa e foi muito legal. Com gatilhos mentais você fala, poxa, fui numa festa com os meus amigos, com uma galera muito divertida e cara, a gente curtiu bastante, foi muito legal. Nesse exemplo, você usou o gatilho da aprovação social, simplesmente porque você inseriu que você tem amigos. Então, teoricamente, você se torna uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais sociável. Provavelmente a garota vai se sentir muito mais segura em conversar com você.